Olá, bem-vindos! E o tema da nossa aula hoje será improbidade administrativa. Vamos trabalhar com a Lei 8.429 nos seus principais tópicos. Você que é meu aluno, sempre relembrando ao início da aula que é importante você ter um material em casa, seja ele impresso, que eu considero o melhor, ou em um arquivo ao lado no computador, de maneira que você consiga acompanhar a leitura dos artigos. Então a Lei 8.429 de 1992 é a lei que trata da improbidade administrativa no Brasil. Trata das principais sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometerem atos de improbidade administrativa. Tá, mas afinal, o que é improbidade administrativa? Nós temos aqui à direita do vídeo um conceito que foi escrito pela professora Fernanda Marinella. Vamos dar aí os créditos para a professora. Designativo técnico para a chamada corrupção administrativa. Então, é aquilo que nós chamamos de corrupção administrativa, que, sob diversas formas, e durante aqui a nossa aula, nós veremos quais são essas diversas formas que pode ocorrer o ato de improbidade, promove o desvirtuamento da função pública, revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às custas do erário. Então, basicamente, a lei de improbidade administrativa é a corrupção administrativa. São os agentes públicos levando vantagens patrimoniais sobre o erário público. O erário é sobre o dinheiro público, sobre aquilo que é para o bem da coletividade e a pessoa desvia para o fim particular. Correto? Qual é a fonte de estudo da lei de improbidade administrativa? Então a fonte, como a maioria das leis no nosso país, na Constituição Federal. Então CF/88 significa Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 37, parágrafo 4º, que trata da improbidade administrativa. Olha o que está escrito lá no parágrafo 4º do artigo 37. Você que está em casa, tem à disposição aí todos os meios, tem a internet, o computador, você pode ir fazendo pesquisas e tem também a Constituição Federal. A Constituição Federal que é a base para todas as leis no nosso país. Os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. A perda da função pública. Então, olhem que interessante. Eu sempre costumo, em sala de aula, quando estou trabalhando com os alunos e falo, eu escrevo bastante no quadro. Já utilizei várias técnicas para dar aula, uma aula ou outra a gente utiliza o slide, só que eu tenho adotado da preferência para escrever no quadro, porque dessa forma eu forço o aluno que está em casa assistindo também a escrever. E quando ele acaba escrevendo, memoriza mais ainda. Não esquecendo que vai passar no concurso aquele que conseguiu memorizar o maior número de informações. Então memorizou mais e tem uma condição boa para fazer a prova, você tenha calma, tranquilidade, com certeza vai ter um bom resultado. Então tente memorizar o maior número de informações possíveis. E neste foco, eu digo para vocês que tudo que está escrito no quadro é de extrema importância. Então nós não temos nada no quadro que não seja importantíssimo para a prova que você vai realizar. Então sempre tentar em casa, dentro do possível, anotar o que a gente coloca aqui no quadro. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. O que já caiu muitas vezes em prova? Eles vão trocar essa palavra suspensão por perda. Por perda, e não é perda dos direitos políticos, ok? Não é cassação de direitos políticos. Trocam também por cassação. É apenas suspensão. Essa é a palavra-chave. E perda, nós temos a perda da função pública. Perda da função pública. Uma outra questão também que já apareceu em provas anteriores, perda de função pública e suspensão. O que os senhores acham? Isso é uma coisa eterna
ou a pessoa recupera os seus direitos políticos, ela recupera também a possibilidade de assumir uma nova função pública. Você que está em casa, escutando aqui a nossa videoaula, assistindo, já tem a condição de pensar e responder. Eu sempre vou dando dicas para os alunos na sala de aula de como resolver uma prova de concurso. E muitas vezes você não precisa saber toda a matéria. Nem tem como saber tudo, porque o edital muitas vezes é interminável. Agora você tem a condição de forma lógica e por raciocínio lógico, acertar as questões na hora da prova. E vamos pensar que no Brasil não existe nenhuma pena eterna. Nós não temos uma prisão perpétua. Nós não temos penas que durem para a vida toda. O que você acha? Se não existe uma pena privativa de liberdade que vai durar para toda a vida, é possível então você suspender os direitos da pessoa eternamente? Não, de forma alguma. É possível a perda da função pública e nunca mais o indivíduo assumir um cargo público? Também não. E isso já foi objeto de cobrança em prova. Perguntaram se essa perda da função pública, ela poderia ser uma pena que nunca mais o indivíduo iria assumir um cargo público. E a sua resposta, você que está estudando aqui conosco, é que não. Porque, de forma geral no Brasil, não existem penas eternas. Sempre ela vai ter um início, um meio e um fim. Lá no final, o indivíduo diz, já cumpri a minha pena e retoma aos direitos que ele anteriormente haviam sido suspensos. Ok? A indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Na forma e gradação previstas em lei. Forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Olha que interessante, é a Constituição Federal nos dando o que é a lei de improbidade administrativa. Para que serve essa lei? Nós vimos aqui à direita do vídeo que o conceito é o desvirtuamento da função pública pelo apoderamento de dinheiro de erário público, obtenção de vantagens patrimoniais. Isso é improbidade. E a Constituição vai mais a fundo. Ela diz que os direitos políticos ficarão suspensos, a perda da função pública, o indivíduo perde o seu cargo, emprego ou função pública, indisponibilidade de bens. Por quê? Como nós vimos aqui, que são vantagens patrimoniais, ele pode ter adquirido imóveis, pode ter adquirido bens móveis de grande valor e existe a possibilidade da justiça indisponibilizar os seus bens. O poder judiciário trancar, sequestrar, fazer o arresto dos bens da pessoa. Ressarcimento ao erário, pagar o erário, retirar aquilo que ele indevidamente usufruiu. Graduação prevista em lei. Esta lei que fala que a Constituição, olha só, gradação, nós vamos colocar, eu vou botar aqui no quadro para vocês, no momento correto, todas as penas da lei de improbidade administrativa. Você vai ver que para cada fato tem uma penalização. Essa lei que está tratando aqui, nada mais, nada menos do que a lei 8429. Essa é a lei. Sem prejuízo da ação penal cabível. Então nós teremos uma ação civil, possivelmente uma ação administrativa e também uma ação penal. Logo vamos trabalhar com esse assunto e vocês vão ver que é possível a punição nas 3 instâncias: penal, civil e administrativa. Logo vamos chegar lá. Essa introdução que a gente faz, também falando para vocês que a lei de improbidade administrativa, ela tem natureza de ilícito civil. Vou colocar aqui, ó. Isso é importantíssimo. Natureza de ilícito civil. O que quer dizer um ilícito civil? E qual é a diferença do ilícito civil para o ilícito penal? Para o ilícito administrativo. Vamos entender agora, porque uma coisa é a Constituição falar que não há prejuízo da ação penal. Então, se o indivíduo obteve uma vantagem patrimonial indevida,
ele vai responder por improbidade administrativa, vai ter que devolver o dinheiro que ele pegou. Só que se isso aconteceu, por exemplo, através do cometimento de crimes, como por exemplo peculato, que é a apropriação de dinheiro público, de bem ou qualquer outro valor público, pode acontecer de, além dele responder por improbidade, responder também penalmente pelos crimes que ele cometeu. Vou fazer aqui no quadro, para quem não é acostumado a estudar com essa, para ficar mais claro ainda, um esquema que vai facilitar muito a vida de vocês. E você em casa sabe como funciona aqui a nossa videoaula no Foco Concurso. Sempre você vai olhando para o computador e tentando responder as argumentações que eu faço para vocês em casa. E podem ter certeza que na introdução da aula eu sempre falo isso. A lei de improbidade administrativa, você vai assistir as nossas videoaulas e vai ter a condição de acertar toda e qualquer questão que caia aí no seu concurso, ok? Eu garanto isso para vocês. Pelo banco de questões que eu possuo em casa e vou disponibilizar também no material de apoio as questões anteriores. E eu vou dizer para vocês que eu tenho quase 100 questões. A gente não tem como fugir aqui. Alguns artigos costumam cair em prova, não há como a banca fugir para outro lado. A gente vai conseguir matar e acertar no ponto ali da questão. Ilícitos, então, pessoal. Quando eu tenho ilícito administrativo, olha que interessante. Ilícito é o contrário de ilícito, né? Então é algo que está contra as regras. Ilícito administrativo. Pergunto para vocês, o ilícito administrativo, ele geralmente está previsto em alguma regra normativa. Existe uma norma escrita que diz que lá tem um ilícito administrativo. Qual seria essa regra, essa norma aonde está escrito ilícito administrativo? Você já vai pensando que eu vou colocar aqui embaixo, ó, o ilícito penal, que é outro ilícito. E, por fim, nós temos o ilícito civil. Olha que legal, hein? Ilícito administrativo, ilícito penal e ilícito civil. Para você que não é da área do direito, isso aqui é importante para entender o conjunto da obra. Ilícito administrativo, geralmente ele está previsto em um estatuto. Qual é o Estatuto do Servidor Público Federal? Se você vai fazer um concurso federal, você vai ter que estudar o Estatuto do Servidor Público Federal. Caso a sua prova seja para um servidor civil, é a Lei 8.112. Vou colocar aqui, ó, Lei 8.112. Essa lei é o Estatuto do Servidor Público Estadual. Se for servidor público estadual, é uma outra lei. Se for servidor público municipal, é outra lei. Mas vamos tomar por base a federal, ok? Então, ilícito administrativo está lá no Estatuto. Por exemplo, o servidor chegou atrasado. O servidor chegou atrasado lá 30 minutos, 40 minutos, ele falta um dia do expediente, faltou naquele dia, não foi trabalhar, cometeu uma irregularidade administrativa, um ilícito administrativo previsto em estatuto. Ele vai ter direito à ampla defesa e contraditório, meus amigos? Responda para mim, ou é a punição direta? Faltou? Caixão para ele, suspensão, advertência, repreensão, o que for. De forma alguma, no Brasil, sempre que for aplicada uma penalidade, ele vai ter direito a... O que tem direito a pessoa? Tem direito a ampla defesa e contraditório. Pergunto para vocês, no ilícito administrativo, faltou, chegou atrasado, não respondeu para o chefe lá de forma errada, foi deselegante, foi grosso, insubordinação grave em serviço. Tudo isso são os exemplos do estatuto. Ele vai ser processado através de qual é o meio legal de processar o servidor? Qual é o instrumento que a administração possui para fazer com que ele responda, exerça o direito de defesa e, se for o caso, punir o servidor? Qual é o instrumento? Vamos colocar aqui do lado. Vocês já sabem, né? É o PAD. PAD. Processo Administrativo Disciplinar. PAD. Processo Administrativo Disciplinar. Para quem nunca ouviu falar, não tem problema. Nós vamos também, aqui em sala de aula, fornecer para vocês a matéria 8.112,
Estatuto do Servidor Público Federal. Se o concurso que você vai fazer a nível federal, vai estar lá as aulas da 8.112. Você vai conseguir e vai entender perfeitamente o que é o PAD. Então, o PAD é o processo movido contra um servidor que praticou um ilícito administrativo. Perfeito. Quando eu tenho um ilícito penal, meus amigos, o ilícito penal ele está previsto aonde? Qual é a norma, seguindo a ordem, né? Que prevê aonde estão as regras que prevêem que você cometeu um crime. Aonde? No Código Penal. Perfeito. Código Penal. Lá no Código Penal nós temos as regras. Ou podem ser alguma lei especial. Correto? Perfeito! Existem leis especiais que tratam de novos crimes? Sim. Existem leis especiais, por exemplo, a lei das drogas, o Estatuto do Desarmamento, tudo é uma lei. Ela não está no Código Penal, é numa lei específica que trata deste assunto ilícito penal. É um crime em uma lei especial. Então, além do Código Penal, eu tenho lei especial que trata do mesmo assunto. E de que forma eu vou processar a pessoa que cometeu um ilícito penal? De que forma? Em que forma a gente vai processar? Na forma de uma ação penal. Uma ação penal. Olha que interessante, ó. Ação penal. A ação penal esta movida pelo Ministério Público, via de regra, e julgada pelo Poder Judiciário, um juiz. Aqui entra em ação o juiz no ilícito penal. No ilícito administrativo você tem um juiz? Não. Tem a própria administração, o próprio órgão que pune o servidor através do PAD. E na última linha nós temos o ilícito civil. Olha só, a improbidade administrativa, ela tem natureza de ilícito civil. E aonde está previsto, onde estão previstos os ilícitos civis no Brasil? Aonde estão previstos o ilícito civil? Ilícito civil tem muito a ver com indenização. Então nós temos um código chamado Código Civil. E tem também, além do Código Civil, as leis especiais. Semelhante aqui ao Código Penal. Leis especiais que fazem, que prevêem irregularidades ilícitos civis. A improbidade administrativa é um exemplo de uma lei especial que prevê ilícito civil. Olha que interessante, ó. Você está conseguindo entender. E qual é o instrumento para processar o indivíduo? Através de uma ação civil. Ação civil. Ok? Uma ação civil no Poder Judiciário vai processar a pessoa e fazer com que ele pague, com que ele tenha os seus bens indisponibilizados, fica bloqueado lá o patrimônio da pessoa. Ok? Beleza. Dessa forma, eu introduzo a nossa aula de improbidade administrativa com o conceito de improbidade, com a previsão constitucional e com a diferença entre as três esferas. Para você que não é da área, tem dificuldade para entender qual é o ilícito administrativo, qual é o ilícito penal, qual é o ilícito civil, e agora fica mais fácil de entendermos. Correto? Vou apagar o quadro e na sequência nós vamos começar já a trabalhar com a lei. Então, a partir deste momento, eu preciso que você em casa acompanhe os artigos, acompanhe a aula através da lei. Nós vamos ver os seus principais pontos. E como eu já prometi para vocês, nós vamos trabalhar a lei naquilo que mais interessa e vamos acertar todas as questões possíveis de cair em prova. Eles não têm muito para onde fugir aqui na lei da improbidade. Como não tem muito para onde fugir, nós vamos acertar na mosca as questões possíveis de cair em prova. Preparando essa aula para vocês, eu sempre na minha preparação individual eu resolvo questões anteriores. Então, antes de vir aqui fazer a filmagem e conversar com vocês, eu resolvi 100 questões para mostrar aonde que está o principal ponto. Vamos lá então. O artigo 1º da lei. Vamos começar pelo artigo 1º. O artigo 1º da lei já nos traz ali o que é o ato de improbidade. Artigo 1º. Atos de improbidade. Olha que interessante. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público,
Servidor ou não? Servidor ou não? Então, o indivíduo que não é servidor pode praticar também um ato de improbidade administrativo? E a resposta é que sim. O indivíduo que não é servidor público também pratica ato de improbidade administrativa. Então, primeiro ponto que você tem que anotar porque pode cair na prova. Ó, servidor ou não? Servidor ou não? Aquele que não é servidor também pratica o ato de improbidade administrativa. Vamos lá. Contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes. Então, os atos de... Opa, ficou servidor, né? Servidor. Deixa eu ajeitar aqui. Agora que eu vi. Servidor ou não. Os atos de improbidade administrativa, então, eles podem ser cometidos contra União, Estado, vírgula, DF, vou colocar aqui, que é o Distrito Federal, e contra município. Então, ela é uma lei federal, meus amigos. A Lei 8429, ela é uma lei federal, mas que abrange todos os entes da federação, tanto a União, quanto o Estado, o Distrito Federal e o município. Pode ser praticado tanto por quem é servidor, quanto por quem não é servidor. E isso já caiu em prova. Não esquecendo que o nosso acordo aqui, tudo que se coloca no quadro é importantíssimo. Tudo que se coloca no quadro, muitas vezes, é uma questão que já caiu em prova várias vezes. Continuando. Empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade. Essa palavra entidade, vou colocar em outra cor, inclusive, aqui, ó. Entidade, além dos entes federados, que são União, Estado, Distrito Federal e Município. Entidade, o que diz ali, ó? Para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50%. Mais de 50%. Então imaginem, a União cria uma entidade, pode ser uma ONG? Pode ser uma ONG. E o dinheiro para constituir esta ONG é composto por mais de 50% patrimônio público. Do capital total da entidade, mais de 50% é um patrimônio público. Patrimônio ou receita anual serão punidos na forma desta lei. Então, o artigo 1º, caput, trata e fala que os atos de improbidade podem ser praticados por quem é servidor ou não, seja ele da União, Estado, Distrito Federal ou município, ou alguém que participe de alguma entidade para a qual a União tenha contribuído com mais de 50%. Não é somente a União, para cuja criação o erário haja contribuído. Pode ser tanto a União, Estado, Distrito Federal ou município, ajudou com mais de 50%. Perfeito? Fácil, bem fácil o artigo 1º. O que costuma cair em prova? Ali no parágrafo único, diz assim, ó. Também estão sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade, vimos lá o que é um ato de improbidade, praticados contra o patrimônio de entidade, vamos colocar aqui, ó, parágrafo único. Agora muda um pouquinho, é entidade menos de 50%. Menos de 50%. Entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como aquelas cuja criação ou custeio o erário, este erário, seja ele União, Estado, Distrito Federal ou município, é o erário de um desses entes. O erário haja contribuído ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. E aí vem a questão de prova. Agora eu vou colocar aqui em letras vermelhas o que costuma cair, que é o final. Quando a União, por exemplo, contribui para a formação de uma entidade com menos de 50%, a sanção patrimonial, ou seja, a penalização patrimonial a esta empresa vai ficar limitada à porcentagem que a União colocou no capital social
dessa entidade. Limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial, vamos colocar aqui, ó, limitando-se a sanção patrimonial limitando-se à sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. A repercussão do ilícito, sobre a contribuição dos cofres públicos. Sobre a contribuição dos cofres públicos. Ok? Então, bem fácil. O artigo 1º diz que servidor ou não responde, seja ele da União, do Estado, Distrito Federal ou município. Estou sendo repetitivo porque tem que ser. Se a União, o Estado, o Distrito Federal ou município cria uma entidade e colocam lá mais de 50% do capital dessa entidade, responde normal como ato de improbidade. A exceção é o parágrafo único. Essa entidade que foi criada pela União, Estado, Distrito Federal ou município entrou com menos de 50% do capital, só vai ter sanção patrimonial, só vai responder patrimonialmente sobre a porcentagem que aquela empresa recebeu do governo, seja ele a União, o Estado ou o Distrito Federal e também o município. Ok? Bem fácil ali o artigo 1º. Artigo 2º fala no conceito de agente público. Vamos lá, ó. Conceito de agente público. Para efeitos da lei de improbidade administrativa, o agente público ganha um conceito um pouquinho diferenciado. Olha o que está escrito ali. Para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então, o agente público que exerce a função transitoriamente pode ser também sem remuneração. Um exemplo de um agente público que exerce a sua função transitoriamente, você pode colocar um funcionário público temporário. Fez um concurso para ser servidor público temporário, ele exerce transitoriamente. Existem esses tipos de servidores. O exemplo clássico são aqueles que trabalham na época de epidemias, endemias, né, quando nós temos, por exemplo, combate à dengue. São recrutados, fazem concurso, inclusive, para trabalhar nessas situações de calamidade. Pode ser também sem remuneração, por exemplo, o jurado responde também por improbidade, o mesário. É claro que é difícil naquele único dia que a pessoa vai trabalhar junto ao órgão público, vai exercer a sua função pública, ela fazer uma coisa muito errada, mas pode responder também. Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Aqui eu quero colocar ainda, ó, mandato com T. O que mais que fala ali? Emprego ou função. Cargo, emprego ou função. Mandato, cargo, vírgula. Emprego, vírgula, função pública. Função pública. Nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, eu pergunto para vocês, e isso já caiu em uma prova anterior, o conceito de agente público, segundo a lei de improbidade administrativa, ele é um conceito restritivo ou é um conceito ampliativo? Ele é amplo para tentar pegar o maior número de pessoas ou ele restringe a palavra agente público? E você em casa tem a dever, obrigação de responder para o computador, não esquecendo o nosso acordo, né? Então,
esse conceito de agente público, ele é restritivo, ele restringe um menor número de pessoas ou ele amplia para pegar o maior número de pessoas? E a resposta é, o conceito é ampliativo, ele é amplo. Ele tenta pegar quem transitoriamente, quem sem remuneração, aqueles que têm mandato, e o mandato, o T do mandato significa que é eletivo, tem T também, é eleições. São mandatos das eleições. Para aquela pessoa que tem um cargo público, quem tem cargo público tem uma relação estatutária. É regido por um estatuto. Por exemplo, Lei 8.112 é um estatuto. Quem tem emprego é chamado emprego público. Emprego público. É regido por um estatuto também? Não. Regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E função pública é um termo geral, meus amigos. Termo geral. Ele engloba tanto o encargo quanto o emprego e também quem transitoriamente sem remuneração. Ele diz que qualquer pessoa que ocupar uma função pública dentro de uma dessas entidades mencionadas aí no artigo 1º da Lei 8429. Ok? Beleza. Artigo 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de, olha os princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Pergunto para os senhores, faltou um dos princípios ali do LIMP. Artigo 37 da Constituição Federal tem o LIMP. Qual que faltou? Faltou a letra E, de eficiência. E você em casa já pode começar a se perguntar, professor, por que não tem a eficiência? O que aconteceu aí que faltou o princípio da eficiência? Eles esqueceram de colocar na lei? O que vocês acham? E a resposta é que não foi um esquecimento. Até 1992, quando essa lei foi criada, o princípio da eficiência ainda não constava no texto constitucional. Só entrou no texto constitucional com a reforma de 1998. Então, quando esta lei foi criada, também não existia na Constituição Federal o termo eficiência. Ok? Precisa ter uma preocupação com isso? Eu acredito que não. Não vi nenhuma prova de concurso cobrar até hoje a falta do princípio da eficiência aqui no artigo 4º. Mas é importante que você saiba. Legalidade, tudo depende de lei. O servidor público, e isso é uma regra que você não pode esquecer com relação à legalidade. O servidor público só faz aquilo que a lei permite. Legalidade. Vou colocar aqui esse binômio que você nunca mais vai esquecer. Isso, para questões de prova, é aquele tipo de coisa assim, ó, que você tem que saber para acertar por raciocínio lógico. Eu não sei, não tenho nem noção do conteúdo dessa questão, mas você sabe, essa teoria já é alguma coisa. Pode lhe ajudar no raciocínio lógico, jurídico da coisa a tentar acertar a questão. Então, legalidade, servidor público só faz aquilo que a lei permite. Tá na lei, ele pode fazer. Você é um servidor, você serve ao público. Para servir ao público, é bem fácil o raciocínio. Eu não tenho que pensar a maneira particular minha de agir. Eu não vou, como particular, na sua vida privada, tu faz o que quer. Quer sair pelado correndo na rua, saia pelado correndo na rua e arque com as consequências, porque você é um particular. No serviço público não é assim. Eu tenho que agir dentro da legalidade. Eu só posso fazer aquilo que a lei permite. A lei diz, você tem que fazer tal coisa, eu faço. Se a lei não diz para mim fazer, eu não tenho obrigação de fazer. Eu nem posso fazer se a lei não permite.
Então, o servidor público só faz aquilo que a lei permite. E o particular? Você que está me assistindo aí, o que o particular pode fazer? Faz tudo aquilo que a lei não proíbe. Se não está proibido, proíbe. Proíbe, né? Não, um branco agora aqui é proíbe de proibição, tá certo. Então, o particular faz tudo aquilo que a lei não proíbe. E o servidor público proíbe, né? É com B, acabei confundindo aqui. Proibição, proíbe. Isso aí. Servidor público faz tudo aquilo que a lei não... O quê? Servidor, tudo aquilo que a lei permite. O particular, tudo aquilo que a lei não proíbe. Se não existe uma proibição, você pode realizar determinada tarefa. Pode fazer alguma coisa. Vamos em frente, pessoal? Vamos lá. Sempre continuando. O artigo 5º é outro importantíssimo aqui para o nosso estudo. Artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público. Ocorrendo lesão ao patrimônio público. Quando nós temos lesão, o que significa um patrimônio público lesionado? Patrimônio público lesionado é um patrimônio público que foi afetado, foi diminuído. Ok? Então, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, olha só, dolosa ou culposa. O que a lei manda? O agente ou terceiro dar-se-á o integral ressarcimento do dano. A lei manda integral ressarcimento do dano. Integral ressarcimento do dano. O que caiu numa prova agora, pouco tempo atrás? Perguntando se ocorrendo lesão pode ocorrer o ressarcimento parcial do dano. Então eu vou colocar aqui embaixo um parcial e um risco. Não pode ser ressarcimento parcial, tem que ser integral. Então, ocorrendo lesão ao patrimônio público, seja por ação ou omissão, ação agir, omissão não agir, dolosa quando você quer realizar tal ação, eu tenho a vontade e a consciência, dolo é isso no Brasil, dolo é vontade, querer e ter consciência daquilo que quer. Dolosa ou culposa. Culposa quando o agente age por imprudência, por negligência ou por imperícia. Ok? Só para constar aqui para vocês. Então, seja dolosa quando eu quero, culposa quando o agente, por exemplo, age com imprudência, com negligência ou com imperícia. Também não é objetivo da nossa aula discutirmos esses termos, só para você entender a diferença de dolo e culpa. Ocorrerá sempre o integral ressarcimento do dano. E agora mais uma questão de prova. Quando eu não tenho lesão ao patrimônio público, claro que são questões que testam o raciocínio da pessoa, ver se você está ligado realmente. Quando eu não tenho lesão, não há lesão, existe então a necessidade de integral ressarcimento? É lógico que não. Só que isso tem que estar bem fixo na mente de vocês, que só vai ter o ressarcimento quando tiver lesão. Se não tem lesão ao patrimônio, não há necessidade de ressarcimento. Para aí, professor. Pode ter, então, pode existir um ato de improbidade administrativa que não causou lesão ao patrimônio público? E a resposta é que sim. Podemos ter atos de improbidade, principalmente, nós vamos ver depois lá no artigo 11, aqueles que atentam contra os princípios da administração.
que é uma coisa bem vaga, bem ampla, e não temos lesão nenhuma ao patrimônio público. Mesmo não ocorrendo lesão, neste caso, então, não ocorrendo lesão ao patrimônio, não há ressarcimento do dano. Isso eu estou batendo forte aqui nos primeiros artigos, porque as bancas adoram artigo 1º até o artigo 8º. Artigo 1º ao 8º, muita questão anterior. Nós estamos batendo e falando um por um deles. Artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos de seu patrimônio. Então, no caso do enriquecimento ilícito, perde, é lógico, o agente. Nós vimos lá no início, quando comecei a falar, indisponibilidade de bens. Se ocorre um enriquecimento, o patrimônio da pessoa aumenta sem motivo justificado, nós temos, logicamente, que repor isso ao patrimônio público, através da indisponibilidade de bens, através do ressarcimento. E agora vem uma pergunta, mais uma para você que está em casa. Mais uma pergunta muito boa de ser trabalhada aqui. Ali fala, ocorrendo enriquecimento ilícito. Este enriquecimento ilícito significa que você que roubou, que furtou, que dilapidou o patrimônio público, ficou rico? Significa que a pessoa que fez, que cometeu o ato de improbidade, ficou rico? Porque ali fala enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito é ficar rico. Ficar com muito dinheiro? O que você que está em casa agora pode responder para mim? Isso é uma coisa que gera dúvida, né? Tá ali, ó, ocorreu enriquecimento ilícito. E a resposta é que não. Enriquecimento ilícito pode ser pouco dinheiro. A grande questão do enriquecimento é o seguinte, o agente público deveria ter gastado seu dinheiro para realizar determinada tarefa. Só que ele pega o dinheiro público, ele utiliza o patrimônio público, ele utiliza uma máquina da prefeitura, por exemplo. Vamos para um exemplo prático, vida real agora. Você compra um terreno, o terreno não é plano, ele tem muitas ondulações, é um barranco, é um morro, e eu tenho que deixar ele plano para conseguir construir uma casa. O que a pessoa faz? Ela vai a um amigo seu da prefeitura e pede para ele, assim, amigo, meu amigo da prefeitura, pegue a máquina da prefeitura, vá até o meu terreno particular e passa a máquina lá para deixar plano que eu preciso fazer uma casa. Este ato, meu amigo, configura um ato, um exemplo clássico de improbidade administrativa. Por quê? Eu deveria ter comprado os serviços, contratado serviços de uma terraplanagem particular para fazer esse serviço lá no meu terreno. Quando eu não tirei dinheiro do bolso e a prefeitura, através de um agente público, foi lá no meu terreno e fez um serviço particular com uma máquina pública, eu deixei de retirar dinheiro do bolso, eu economizei, eu fiquei um pouquinho mais rico às custas do dinheiro público. Isto é enriquecimento ilícito. Enriquecimento não significa que a pessoa ficou rica, significa que ela deveria ter gastado seu dinheiro e não gastou, utilizou um bem, um patrimônio, um dinheiro público. Porque naquele caso gastou o material da prefeitura, gastou o combustível da máquina da prefeitura e o enriquecimento ilícito aconteceu. Não que a pessoa tenha ficado rica. Matamos então aqui mais um artigo, artigo 6º. Perderá o agente os bens e valores acrescidos de seu patrimônio. E no caso de ter lesão ao patrimônio, nesse específico tem lesão, gastou combustível que não era para ser gasto no terreno particular, o que acontece? Deve ser integralmente ressarcido o dano. Faz o cálculo das horas trabalhadas, faz o cálculo do combustível utilizado e ressarcimento do patrimônio. Beleza? Vamos continuar já já voltamos.